Foi entregue há algumas horas atrás ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, pelo presidente da Câmara, o diploma, o documento que comunica ao Senado a aprovação pela Câmara de Deputados da autorização para que seja aberto no Senado o processo de investigação sobre aquilo que o Tribunal de Contas da União penalizou a presidente da República e que originou o pedido de impeachment formulado por juristas Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, e que se refere às pedaladas fiscais, e que, baseado em condenação do Tribunal de Contas da União, pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A matéria foi discutida em seguidas sessões da Câmara de Deputados e ontem, perto da meia-noite, o veredicto final estava completado. E por 367 votos sim, contra 137 votos não, a autorização da Câmara foi dada e o diploma legal chega ao Senado para que o Senado agora cumpra a sua parte. Para que aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo possam compreender, a Câmara analisou o processo, o pedido de impeachment apresentado do ponto de vista legal por juristas renomados e simplesmente autorizou a abertura de um processo. Esse processo, do ponto de vista do confronto das opiniões entre acusação e defesa, vai ficar a cargo do Senado. Inicialmente, vai se instalar uma comissão composta por 21 membros, que vai ter como primeira tarefa a avaliação da admissibilidade. Se o Senado, por maioria simples dos presentes de uma sessão que vai ocorrer, vai autorizar a instalação do processo ou não. Se esta comissão que vai ser instalada autorizar a instalação do processo, a presidente será afastada por até 6 meses e esta comissão, que terá eleito um presidente e um relator, em até 6 meses fará um relatório, ouvido o contraditório, ouvida a defesa, ouvida a acusação, ponderados os fatos todos, onde os senadores vão atuar como juízes, como magistrados, e em reunião presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, vai oferecer o seu veredicto, só que aí por 54 votos, ou seja, por 2/3 dos membros do Senado. Essa é a metodologia, essa é a sistemática da tarefa a que está submetido o Senado da República. Aí entram as condicionantes políticas. Senhor presidente, senador Fernando Collor, a Bolsa de Valores está fechada, está parada, o dólar fica oscilando, ninguém importa nada, ninguém exporta nada, ninguém investe nada, esse país está literalmente parado. Por uma razão simples, é que a percepção do resultado da sessão de ontem é que o atual governo não tem votos, teve 137 votos na Câmara, não tem votos para fazer reforma nenhuma, não tem votos para se sustentar partidariamente, até os tradicionais aliados a deixaram, partidos que participaram do governo até bem pouco tempo, deixaram o governo e deixaram o suporte partidário à presidente da República. Ela não dispõe nem de um governo completo, não tem chefe da Casa Civil, não tem ministro da Integração Nacional, não tem ministro da Saúde, é um caos completo. Então, esse quadro nos leva, por dever e responsabilidade, a buscar uma solução rápida, tão rápida quanto possível, para a situação de vacância de poder a que o Brasil foi entregue a partir da reunião em que a Câmara de Deputados decidiu por, repito, 367 votos a 137 pela autorização de abertura do processo de avaliação do impeachment, de perda do mandato da Presidente da República. Uma coisa que eu quero registrar, eu fiquei em casa acompanhando cada voto de cada estado, de cada partido. A esmagadora maioria dos votos dados pelo impeachment eram respaldados sistematicamente de argumentos
em nome do meu Estado, em nome da minha família, em nome dos meus eleitores. Senador Zé Medeiros, em nome da minha família, eu não sei quantos repetiram em nome da minha família. O que eles queriam dizer com aquilo? Era o futuro do Brasil. A minha família são os meus filhos, são os meus netos. São aqueles que estão por conquistar espaço na vida. Eles se julgam já em paz com a sua missão, se não completada, pelo menos encaminhada, mas a família precisa se encaminhar. E entendem eles, os que deram voto e mencionaram em nome da minha família, que é preciso recuperar uma perspectiva de vida para a sua família. Perspectiva que hoje, na opinião deles, não há. E em nome desta perspectiva eles votaram. Outros falaram claramente em nome do meu Estado. Eu, por exemplo, fui 2 vezes governador do meu Estado, fui prefeito da minha capital e o que eu devo aos eleitores do meu Estado, ao povo do meu Rio Grande do Norte. E em nome dos interesses do Rio Grande do Norte, estou à disposição. Então, eles falaram isso, mas completaram com a colocação de em nome dos meus eleitores. Senador Elmano Ferrer, quais são os eleitores? São aqueles que, ao longo de não sei quantos movimentos, 5, eu participei de 5, vários em Natal, um em Brasília e um na Avenida Paulista. São os brasileiros que foram à rua se manifestar numa novidade, o sentimento de civilidade, a sociedade organizada, pressionando e fazendo com que essa pressão chegasse a cada parlamentar, que voltou sintonizado com a sociedade. A Voz das Ruas produziu 367 votos. Ninguém se iluda com relação a isso. Essa é a nova política do Brasil. E quem não entender isso e entender que a velha política ainda vai ter vez no Brasil, vai perder o bonde da história. Essa é a lição que eu aprendi. Essa é a lição que eu já aprendi. Ninguém esperava 367 votos. Senador Capiberibe, as pessoas diziam, consegui 342 votos, 2/3 da Câmara, 2/3 de 513 é tarefa hercúlea. Foram 25 votos a mais do que os 2/3. Foi voto muito, em nome da família, dos estados, dos municípios, dos seus eleitores. É a nova política funcionando. Essa tarefa está posta para nós. O que é que eu vejo agora, presidente, eu pediria a Vossa Excelência a tolerância de uns minutinhos mais, poucos minutos mais. Qual é a situação do Brasil? É uma nação sangrando. Presidente Raimundo Lira, se eu fosse médico, que eu sou engenheiro, eu diria que o Brasil hoje é mais ou menos um paciente anestesiado, deitado numa mesa de cirurgia, com o abdômen aberto, à espera de socorro e apavorado com a contaminação de bactérias em volta que podem provocar a sepsemia no organismo. O Brasil hoje tem a perspectiva de uma presidente desautorizada, sem suporte parlamentar, sem condições de fazer reforma nenhuma para consertar o país, para sair da crise em que o governo ou os governos do PT fizeram que o Brasil mergulhasse, com recessão, com inflação, com dívida interna recorde, com perspectiva de calote da dívida interna, um governo perdido que não tem mais estrutura de governo nem fisionomia tomada. O que acontece é, se por um lado você tem isso, por outro lado você tem a perspectiva de um novo governo. E nós estamos vivendo a dicotomia entre um governo que já se exauriu e a perspectiva de um novo governo que se dispõe. Eu conversei com o vice Michel Temer em conversas não em torno de impeachment, mas em torno do interesse do país. E ele me disse que se o impeachment viesse a acontecer, ele se disporia a ser o presidente da transição e da conciliação nacional e não pleitearia e nem aceitaria a reeleição, porque ele seria presidente tendo como meta salvar o Brasil da crise em que ele está mergulhado. Jamais ser presidente tendo como meta uma reeleição ou ter um mandato a mais, que destruiria a capacidade dele de se submeter ao desgaste ao qual vai ter que se submeter para fazer as reformas estruturais que o tamanho da crise em que o PT nos meteu vai exigir que sejam feitas.
reformas de previdência, reforma no campo da política, no campo das relações trabalhistas, sindicais, das questões tributárias, reformas de grande profundidade que vão ser dolorosas. Eu não tenho nenhuma dúvida, não vai se fazer o omelete sem quebrar os ovos. E Temer sabe disso, sabe da tarefa que lhe aguarda, mas sabe também que ele é capaz, pela habilidade política que conseguiu juntar ao longo de tantos anos de vida pública, ele será capaz de juntar, de agregar suportes político-partidários, como este número já mostrou, 367 votos, capazes de produzir soluções para a crise que o Brasil enfrenta. Só que este assunto tem que acontecer rapidamente. Nós não podemos esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Do contrário, o paciente vai morrer de asepsia. Nós temos que ser rápidos. Em benefício de quem? De um novo governo? Não, em benefício do país, da solução da crise do país. Senador Elmano Ferrer, a situação do país é gravíssima. Se já era grave com a perspectiva da votação do impeachment ocorrida e com o resultado ocorrido, o que o Brasil agora espera é que se complete a solução com a definição sim ou não do impeachment para que o governo que se propõe a ser de transição nacional e de salvação nacional assuma. Mas que assuma logo, cada dia, cada semana que passar, a crise vai ser mais profunda e mais difícil vai ser a recuperação. E aqueles que têm responsabilidade sobre isso tudo, esse é o meu 4º mandato nessa casa, têm que entender este fato como ele o é e tomar providências. E as providências, senador Medeiros, já lhe concedo a parte com muito prazer, com a permissão da presidência da mesa. A providência é se instalar esta comissão com a urgência devida, se eleger o presidente, se eleger o relator e ela começar a trabalhar com a consciência de que o Brasil espera celeridade dessa comissão, para que rapidamente se cheguem a conclusões, porque o Brasil tem massa crítica, tem suporte econômico suficiente, tem capital guardado nos seus empresários para, com um governo com credibilidade, que tome medidas que inspirem confiança, sair da crise rapidamente. Ouço com muito prazer o senador José Medeiros. Vossa Excelência foi cirúrgico e muito claro, como sempre faz aqui na tribuna. O Brasil não pode esperar, o Brasil não pode se dar esse luxo de se delongar esse processo de impeachment. A comissão precisa ser instalada imediatamente. Eu vi agora há pouco o discurso da presidente Dilma, senador. Foi lastimável, porque era de se esperar que, nesse momento, ela pudesse fazer um discurso, pelo menos apontando, ou fazendo uma meia-culpa, ou se achar que vai ganhar o impeachment, como eles estão dizendo, que não vai ter impeachment, que pudesse apontar saídas. O discurso dela se limitou a atacar o Cunha, chamar o vice-presidente de traidor e dizer que está triste. Não é a saída, nós precisamos encerrar esse momento triste do país, infelizmente ninguém está contente com isso, e fazer justamente com o roteiro que Vossa Excelência disse, amanhã a gente precisa fazer essa coisa andar aqui. Espero que o presidente Renan Calheiros possa ter a sensibilidade de acatar essa sua sugestão para que a gente possa fazer esse procedimento, não ao arrepio da lei, mas de acordo com a lei, atendendo o princípio do contraditório, a ampla defesa, mas acima de tudo com a celeridade que a urgência requer. Obrigado, senador Medeiros. Vossa Excelência me enseja a fazer uma observação que faço a seguir, já perto de concluir, senhor presidente. Veja bem, a presidente da República, eu não ouvi o pronunciamento de sua Excelência, vir atacar o vice-presidente Michel Temer, vir atacar o presidente da Câmara. Ela tinha que atacar, eram os 367 deputados que votaram sim, do partido A, B, C, D, que até ontem participavam do governo dela, que apoiavam o governo dela e que acordaram diante do sentimento da sociedade, das pessoas que foram na casa ou que conseguiram sensibilizar cada parlamentar, que foi lá e pensando muito mais no país do que no seu próprio bem-estar ou no seu próprio conforto ou comodidade partidária, resolveram votar pela mudança que o país exige para ressurgir das cinzas. Ela devia atacar esses parlamentares, de quem ela não cuidou.
com quem ela não conviveu, a quem ela não explicou ou com quem não se entendeu nunca. E porque nunca se entendeu, não foi capaz de fazer aquilo que era o seu dever de casa e que ela se comprometeu na largada do segundo governo a fazer, o equilíbrio fiscal. O ministro Levi foi contratado, foi convocado para fazer o ajuste fiscal e nunca conseguiu porque o boicote vinha de dentro de casa, vinha de dentro do PT. Não se poderia exigir jamais da oposição votar um ajuste fiscal necessário se a própria base do governo combatia e mais do que combatia, boicotava aquilo que o país precisava. É preciso, portanto, um governo de conciliação nacional que pense muito mais no futuro do país do que em si próprio para fazer aquilo que tem que ser a primeira tarefa, o ajuste fiscal, com a diminuição de ministérios, com o corte de cargos comissionados, com o estabelecimento de teto de despesas de custeio, para que isso inspire a sociedade, os agentes econômicos, credibilidade. Não que signifique tudo, mas governo existe para dar exemplo. E é preciso que o novo governo comece por dar exemplos de austeridade, de compostura e de confiança no futuro. Ficam na velha retórica, senhor presidente, para concluir, de golpe. Como golpe, todo rito foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, que ofereceu os caminhos a seguir. Como golpe, se toda a argumentação jurídica foi levada em consideração e foi dada a oportunidade de, a par da acusação, ser feita a defesa por quem a presidente entendeu ser o mais preparado para defendê-lo, no caso, o advogado-geral da União. Como golpe, se o processo foi todo aceito e entendido e condicionado ao rito proposto e submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Como golpe, se o impeachment é um dispositivo da Constituição Federal. Isso é retórica para tentar justificar com vitimologia uma coisa que é flagrante ao país. É o fracasso de um governo. É o fracasso de 13 anos de uma estrutura que teve anos de êxito, de sucesso e que não soube aproveitar nem se preparar para o futuro a partir dos êxitos, baseados numa bonança que receberam de herança. Essa é que é a dura realidade. E é em nome disso que eu venho com a responsabilidade de ser um dos mais antigos da casa, a responsabilidade de vir a esta casa e dizer, nós temos a responsabilidade de fazer a investigação do ponto de vista jurídico. Mas mais do que isso, a responsabilidade de sermos céleres, de sermos rápidos, de instalarmos a comissão o mais rápido possível. O Brasil não pode esperar, o Brasil está sangrando. O Brasil não tem condições de esperar. E para isso é preciso que amanhã, lida a matéria, se tome as providências de indicação dos membros, os membros elejam o presidente e o relator e essa comissão comece a fazer a sua tarefa. E a tarefa desta comissão, uma das mais importantes que já ocorreram no Senado da República, é de apontar os caminhos de saída para a crise do Brasil, é fazer a salvação nacional. Obrigado, presidente.